Executive Consultores, desde 2016, atingindo resultados. Estes dois gestores inquietos trazem mais de 40 anos de experiência empresarial, 20 em multinacionais e mais de 100 projetos pelo mundo. Inscreva-se no canal e transforme você também o seu negócio. Olá, nós somos a Executive Consultores, eu, João Razini, juntamente com meu amigo Mar Henrique, também conhecido como MH. Nós somos dois ex-expatriados, ex-executivo de multinacional. E sabe o que a gente faz hoje? Hoje nós ajudamos empresários a entender se o seu negócio dá dinheiro e se é possível aumentar as suas retiradas. Se é possível colocar dinheiro no bolso. Tudo bem, MH? Tudo bom, João? Tudo bem, tudo ótimo. MH, dando sequência nos 3 episódios que nós falamos que vão ser únicos exclusivamente sobre a área de vendas, nós continuamos aqui com o nosso amigo Lucas. O Lucas, que é especialista em vendas, em consultoria para vendas, e ele é nosso parceiro dentro da Executive, porque, como você colocou muito bem no primeiro episódio, nós, como a gente tem um background aí, na nossa vida passada, nós trabalhamos muito com processos e parte analítica. Muitas vezes a gente identifica que o gargalo está na área de vendas. E aí, quando a gente identifica que o gargalo está na área de vendas, entra o Lucas. É o Lucas que faz com que como lapidar a área de vendas. E nesses 3 episódios nós estamos falando um pouquinho sobre isso. No primeiro episódio a gente falou sobre a questão da área de vendas com marketing, como elas precisam estar azeitadas, vamos dizer assim. E hoje nós vamos falar a vendas B2B, que a gente fala, né? Que é a venda de empresa para empresa, né? Como você alavancar isso dentro do seu próprio negócio. E a Executive, por si só, ela tem 2 abordagens para a questão da venda B2B. E aí eu vou deixar para o MH falar um pouquinho sobre isso, para que daí a gente consiga sugar o máximo de conhecimento do nosso especialista. Beleza. Então, João, estamos tratando aqui B2B, empresa para empresa. Perfeito. Invariavelmente, se você quer melhorar o resultado do teu negócio, né, crescer o faturamento e aí poder tirar mais prolabore, dividendos, etc. Invariavelmente, uma hora você vai precisar vender mais. Exato. Né? O gargalo pode estar ali dentro, mas se você faz o dever de casa e arruma a casa, deixa ela bonitinha, daqui a pouco você está com mais capacidade do que demanda, e aí você precisa ir a campo arrumar mais clientes. Quando a gente fala de B2B, empresa para empresa, normalmente, né, tem mudado um pouco, mas normalmente a gente está falando de vendedores no campo. Né? Vendedores lá tratando com os clientes. Como que a gente aborda isso? A gente entende que basicamente você tem 2 frentes de crescimento. E cada uma exige uma abordagem, uma estratégia, uma tática diferente. A primeira é você aumentar o seu faturamento, vender mais, dentro da sua carteira atual de clientes. Então você tem lá uma carteira de X clientes e você conseguir aumentar o que você fatura dentro daquela carteira. E aí isso exige uma abordagem específica. Tá. A outra forma é você crescer a sua carteira. Então, aumentar o número de clientes na carteira. E é uma outra estratégia. Você não pode lidar com as 2 coisas da mesma forma. São 2 coisas diferentes. Hoje, aproveitando aqui a presença do Lucas, acho que a gente pode focar mais na primeira, que é como aumentar o faturamento dentro da sua carteira atual. Tá. Beleza? Então, passo a palavra para o Lucas para ele explorar um pouco esse tema aí. Vamos lá, é um tema muito bom, né? E eu creio que muitas pessoas, né, que vão estar nos assistindo, às vezes ficam naquela dúvida, né? Como
eu consigo faturar mais com o meu negócio, né? Como eu consigo vender mais para os meus fornecedores, para os meus clientes, né? E aí vem uma série de coisas que você pode fazer. Uma das primeiras coisas é conhecer quais são os seus clientes, né? Quais são os clientes que vale a pena você realmente investir mais o seu tempo, investir mais o seu dinheiro, dedicar um pouco mais e qualificar as pessoas que vão atender essas pessoas também, né? Porque geralmente quando a gente fala de venda B2B, né, Mário, a gente fala que existe um processo de compras do outro lado. Existe o teu processo de vendas, mas também existe o processo de compras do outro lado. Então, você conhecer quem é o comprador e ter ali uma afinidade com essas pessoas também é um jogo, né? Porque você só simplesmente chegar lá e querer que a pessoa compre o seu produto... Compre mais. Compre mais, às vezes é um problema, que talvez o comprador não vai comprar mais de você, porque você às vezes está com conhecimento também muito raso dos produtos que você pode oferecer ou da demanda que ele precisa. Que isso é o que mais acontece hoje. Muitas pessoas elas acabam vendendo sempre a mesma coisa para os mesmos clientes. E sendo que esses clientes têm um potencial gigantesco de comprar muito mais. Só que o representante comercial, a pessoa que está atendendo, ele está na zona de conforto. Eu estou acostumado a vender isso e isso já está bom para mim. Por que eu tenho que vender mais? Então isso gera um pequeno problema, porque quando você detecta isso, muitas vezes você tem que trabalhar a cabeça de quem vai estar atendendo o teu próprio cliente. Ah, você é sozinho, você vai vender para uma outra empresa e é você mesmo que vai estar vendendo, né? Você que é o dono, você que vai vender. Aí, é claro que você vai sempre estar querendo vender mais. Mas quando você tem um time, né, de representantes comerciais, que são essas pessoas que têm que ir lá vender o seu produto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, e aí? Você realmente está extraindo o maior potencial desse cliente que você está atendendo? Por que já faz um determinado tempo que você está vendendo a mesma coisa, o mesmo volume, a mesma cadência, sendo que nós temos uma lista de produtos que esse cliente poderia comprar? A desculpa sempre é a mesma. Ah, mas ele não vai comprar. Ele não vai querer comprar isso aí. Ele sempre compra isso. E aí mora o problema. E como a gente resolve isso? Primeira coisa, a gente pega e detecta, né, quais são os seus principais clientes e estuda esses clientes. Entende se ele realmente tem capacidade de comprar mais de você e qual produto ele pode comprar mais de ti. E aí a gente começa a criar um playbook para realmente fazer esse cliente poder comprar mais. O Lucas falou um negócio aqui, que a gente vai voltar para os episódios anteriores, que digamos que o vendedor está ok, né? Certo. E a gente precisa crescer. Você precisa que teu negócio cresça. A gente explorou isso em um outro episódio. Então, né, depois a gente coloca o link ali para falar um pouco assim da necessidade de crescimento. Mas você precisa crescer pela pura sobrevivência do teu negócio. E aí você tem um vendedor que não está motivado a vender mais, né? E aí a gente pega um outro tema que a gente falou da governança e de você ter, né, basicamente, quando a gente fala da governança, é de você organizar a sua empresa de forma que você tenha uma pessoa que seja responsável, mas eu não gosto da palavra responsável, a palavra é preste contas. Então você tem uma pessoa que presta contas por vendas. Então se vendas está indo mal, você vai cobrar aquela pessoa. Mesma coisa para o setor técnico ou operacional e o administrativo também, né? Então ter pessoas, quando possível, distintas por conta daquilo que você estava falando, assim, dos vamos chamar de interesses, né? Mas assim, o vendedor quer teoricamente vender mais e o cara da operação quer entregar. Então, não para quem entrega e faz o trabalho, não necessariamente é bom vender mais, porque ele é julgado, digamos assim, o trabalho dele é julgado conforme ele consegue entregar. Se ele não consegue entregar, aí parece que não está fazendo um bom trabalho. E aí os conflitos começam a entrar, os interesses começam a entrar em conflito. Mas voltando aqui ao que a gente está falando, então,
Porque o João sempre fala, simples, vamos ser simples, objetivo. Então, se eu tenho, né, a nossa forma de ver é assim, se eu tenho essas 3 pessoas, eu quero ter 2, 3 indicadores que indiquem, é o que o indicador faz, se o vendedor está fazendo um bom trabalho, né? Então, como implementasse um mecanismo para que o vendedor tenha essa motivação constante por vender mais e crescer? Eu gosto de trabalhar muito com metas, né? Metas e hoje o ser humano ele é movido por recompensas. Então, se eu atrelo números, eu tenho que atrelar recompensas. Então, o que é recompensa? É você realmente colocar para ele o quanto ele pode ganhar, não só de dinheiro, ou de forma de reconhecimento, ou de forma de, enfim, criar um plano aonde você pode remunerar a mais, bonificar a mais o seu colaborador, o seu representante comercial, para que ele possa entregar cada vez mais resultado. Porque hoje não adianta, a gente é movido por recompensas, ou monetária, ou reconhecimento pessoal. Então, criar campanhas, métricas que realmente façam essa pessoa entender que ela também está numa evolução, ou o quanto ela pode atingir. E gerar nela uma ambição que muitas vezes está morta. Ela está acostumada a ganhar aquilo e ela não quer mais. Mas no fundo ela quer. Ela quer trocar de carro. Ela quer comprar uma casa melhor. Ela quer comprar uma casa na praia. Ela quer viajar com a família todo ano para fora do país. Mas como ela vai fazer isso? Quando eu facilito e mostro para ela, olha, você está aqui, mas você pode chegar aqui. Se você seguir essa lógica aqui de atendimento, de oferecer mais para esses meus clientes, de você realmente criar corpo, de não só vender mais o básico sempre. A gente teve um exemplo muito claro e fantástico com uma empresa de produtos de limpeza. Essa empresa ela vendia para uma rede de supermercado. Só que ela ela tinha um faturamento muito abaixo do que essa rede de supermercado poderia comprar dela. Por quê? Por causa que os vendedores estavam acostumados a vender. Não, mas eles só vão comprar isso. Só tirava um pedido. Exato. Eles só compram isso. Eles não vão comprar algo a mais. E aí a gente não. Pô, esse cliente aqui tá categorizado como um cliente B, mas ele pode ser um cliente a mais, ou seja, ele pode ser um baita cliente. Se alguém tirar a bunda da cadeira, ir lá conversar com o comprador, mas ir lá e facilitar a vida do comprador. Mostrar para ele o quão ele pode ter facilidade na hora da compra, orçando vários outros produtos que eu poderia vender para ele, que hoje eu não vendo. E aí a gente criou um playbook, né? Setorizamos cada setor dessa rede de supermercado, aonde os produtos que hoje eu não vendia, eu poderia atendê-lo com rapidez. Nunca deixaria de faltar produto nas lojas, porque nós tínhamos uma cadeia de distribuição muito grande, aonde a gente saiu de um faturamento ali de 30, 40 mil para mais de 100 mil reais. Só nesse cliente? Só num cliente. O que é um playbook, Lucas, para quem não está acostumado com esse termo aí? O playbook é você organizar exatamente quais são os produtos que você tem com a demanda que o teu cliente pode ter de você. Ou seja, eu tenho um produto que vai suprir a necessidade desse cliente. Mas esse cliente também tem outras necessidades que eu tenho produtos que atendam essa outra necessidade. Ou seja, é você facilitar a vida das pessoas, até quem vai atender também, o representante comercial que vai atender, para que ele chegue lá e ele saiba exatamente o que oferecer, como abordar, como usar gatilhos de fazer o comprador entender que, cara, eu tô aqui com esse representante comercial. E você falou um negócio interessante, que é o comprador. Né? Então, normalmente quando a gente está B2B, muitas vezes o comprador cliente, outro negócio, ele tem um departamento de compras. Exato. Então, o papel do vendedor, e você estava falando isso, mas acho que ele estava em off, né? É facilitar o trabalho do comprador.
Né? Porque o comprador também tem suas frustrações. E se o vendedor facilitar o trabalho dele, você tá Exatamente. arrumando um amigo, né? E além dessa facilidade, né, você facilitar a vida do comprador, não adianta você querer empurrar por goela abaixo os produtos que você tem. Você tem que criar uma conexão com o cara que está comprando de você. Para que ele possa te ter como parceiro mesmo, não como só mais um fornecedor. Eu vejo assim, o que você está falando aqui, a gente está falando de vendas B2B e, de novo, a gente voltou na questão do processo. Né? O processo em que? Primeiro, entender os produtos que você tem dentro de casa. Né? Você entender, ó, eu tenho essa gama de produtos aqui. E eu tenho esse cliente com esse perfil. Né? O que pode ser explorado? Que foi o exemplo que você deu dessa empresa de produtos químicos, vamos colocar assim, né? Uhum. Que vende para uma rede, né? E estava sendo vendido 1 ou 2 produtos. Sendo que essa empresa poderia não, precisava De muito mais. de muito mais. E às vezes a falta de conhecimento e a falta, eu não vou falar falta de vontade, mas assim, aquela zona de conforto faz com que o vendedor não olhe para dentro de casa e tente linkar isso com o cliente. E veja que aquilo que o MH colocou, nós estamos, o exemplo que o Lucas deu foi, em nenhum momento ele foi para fora da empresa atrás de novos clientes. Uhum. Né? Ele triplicou o faturamento desse cliente, do próprio cliente que ele já tem hoje. Dentro da carteira. Dentro da carteira, que foi aquela abordagem que você colocou no início. Essa foi a nossa abordagem. Dentro da própria carteira você conseguiu alavancar. Através do quê? Comunicação, entendimento do que você tem dentro de casa e principalmente o entendimento do perfil do teu cliente. E olha só, João, como isso impacta tudo. O que acontece muitas vezes? As pessoas querem vender mais. Exato? Querem vender mais, querem ganhar mais dinheiro. Só que não sabem como. Aí fazem o quê? Voltam lá pro marketing. Jogam dinheiro a rodo, porque acham que tem que captar cliente fora. Uhum. Só que não olham para a base de clientes que tem. Sim. Se olhassem para a base de clientes que já tem ali, o teu custo de aquisição por cliente ele vai ser zero, porque ele já está ali, ele já te conhece. Uhum. Só você não está usando o potencial que ele pode, você não está extraindo o potencial do próprio Sim. cliente. Daí o cara coloca um montão de dinheiro para ficar, né, pregando coisa para quem ele não conhece, porque ele pensa que às vezes o marketing... E aí volta daquele primeiro episódio que você colocou, o ciclo do cliente, né? Exato. Que você, no primeiro momento, ele quer comprar, Uhum. né? E agora me faltou a palavra que antes de ser consumidor, você falou uma outra palavra. Ele é comprador. Comprador, o consumidor, para daí depois ele virar o evangelista. Exato. Então você tá com o evangelista dentro da tua casa. Só que tu não tá. Ele tá pregando a seu favor. É. E você não tá explorando ele. Sim. Né? E às vezes você explorando esse cara, esse cliente, Explorando no bom sentido. explorando Exato, no bom é. sentido, né? Atendendo, realmente sendo útil para ele, né? Porque muitas vezes, o que aconteceu a fala do comprador para esse representante? Cara, eu nem sabia que você vendia tudo isso. Se eu soubesse, você teria me salvado Olha só. muito mais tempo, porque eu poderia ter focado em outras coisas. Essa foi a fala do comprador pro representante. E muitas vezes, quando você faz isso, atende melhor a base que você tem, às vezes você já inchou a tua empresa, você já rentabilizou muito mais, você nem tirou dinheiro do bolso para comprar novos clientes, você está com custo baixo, com uma venda alta e às vezes com a tua capacidade de entrega já cheia. Ou seja, você já está tranquilo, você está atendendo bem, vendendo bem, lucrando bem e atendendo os seus clientes numa uma boa forma. Eu quero colocar mais um ponto aqui, que é o seguinte. Muitas vezes o dono do negócio, ele não sabe gerenciar, às vezes não tem essa experiência, gerenciar uma equipe comercial. Né? E aí o que acontece? Ele contrata o vendedor, ou uma equipe de vendedores, e ele conta com o sucesso deles. Né? E assim, ou o vendedor tá indo bem, ou ele não tá indo bem. E assim, eu não sei muito o que fazer se ele não estiver indo tão bem.
E isso a gente encontra direto. Então, voltando àquele ponto de como motivar, né? E às vezes a motivação tem a recompensa, tem a meta, etc. Mas às vezes também é o seguinte, o simples fato de você fazer uma reunião semanal, que muitas vezes não acontece, né? Acho que o empresário que estiver olhando, vendo o vídeo, o episódio, se pergunte assim, eu tenho uma reunião semanal com a minha equipe? É uma reunião estruturada? Né? A gente está falando sobre realmente as coisas que importam. Que agregam. Que agregam, porque assim, eu já vi exemplo também de... Temos a reunião semanal, comercial, e aí a gente está falando sobre o detalhe da agenda que vai ser enviada para o cliente. Você não está falando assim sobre fazer as perguntas certas, que é quem você visitou, qual cliente você visitou, como foi essa conversa, quantas visitas você fez na semana, né? Pegar uma ou outra e ver, né? Os negócios estão avançando, qual etapa do funil que está esse cliente e o que fazer para pegar essa oportunidade e avançar para a próxima etapa do funil. E é nesse tipo de conversa que o empresário vai conseguir absorver as dificuldades. Sim, sim, sim. E aí vem, de novo, o que a gente conversou no primeiro episódio. Absorver essas dificuldades, entender essas dificuldades, para daí depois... E resolver o problema. Lapidar ela. Entender a dificuldade do vendedor, resolver a dificuldade para o vendedor, para que ele possa fazer negócio. E, ao mesmo tempo, só o fato de você fazer essas perguntas, às vezes você não tem nem meta, nem recompensa, mas só o fato de você estar fazendo essas perguntas, o vendedor ele vai entender assim, é isso que ele quer, é isso que ele vai me perguntar na segunda-feira, ou na sexta-feira, que seja. Então, ele vai começar a fazer o trabalho de forma a te responder da melhor forma possível. E aí pode vir aquela questão, eu não consigo vender por causa de preço. Pode. Uhum. Porque a nossa política de crédito está com problema. Sim. Né? Eu não tenho alçada, eu não tenho... E aí você começa a absorver os gargalos políticos. Os gargalos políticos, que daí volta naquela questão da governança que a gente já falou. E aí você vai precisar do Lucas. Sim. Por quê? Porque às vezes não é a política que está com problema. Às vezes não é o preço que seja o problema, mas é como abordar. Como e aí oferecer, né? Como oferecer. Como oferecer, como gerar o realmente desejo, ou meu produto é o mesmo do meu concorrente, tá? Mas o que você pode agregar mais que o teu concorrente não agrega hoje? Se você vai ficar em cima de preço você vai perder. Vai. Né? Agora, se você focar no valor que você tem, que a tua empresa tem, que o teu serviço tem, que a sua entrega tem, você cai fora. Eu vou dar um exemplo. Aconteceu essa semana. Sexta-feira aconteceu esse exemplo. Um cliente comprou... Porque hoje em dia é muito mais fácil você comprar pelo digital, né? Pela internet, certo? E a empresa da família da minha esposa, ela tem duas grandes vertentes, vamos dizer assim. Uma delas é produto físico. Vender produto físico de ferramentas, né? Solda e etc. E o cliente comprou uma máquina de solda pela internet. Isso há um tempo atrás. Né? Enfim, pesquisou preço, etc. A gente trabalha com algumas marcas que a gente fala assim, eu boto minha mão no fogo e eu não vou ter problema. Né? E aí ele preferiu comprar, enfim, sem problema. Isso aí é a vida. Né? Chegou a máquina, ele usou e deu problema na máquina. E ele... cheio de serviço, deu problema na máquina, aí ele levou na assistência, daí a assistência falou, olha, esse tipo de máquina aqui, a gente não tem peça para esse tipo de máquina, né? E na época ele tinha pago um valor barato mesmo. E aí ele me ligou, falou, João, tô cheio de serviço, tá? O barato, perdão, me saiu caro, né? E agora eu quero daquela marca lá que você tinha me oferecido. O que você consegue fazer? Eu consigo fazer assim, assado. Beleza. Foi, comprou, né? Comprou. E não é que a máquina que eu vendi para ele veio com um defeito de fábrica. Eu já tinha outra no estoque. Peguei a outra. Pegamos a nossa caminhonetinha. Levamos lá. Pegamos aquela. Levamos na assistência. Ele tá com a nova. Tá usando. E eu fiz o serviço. Hoje,
eu falo para os vendedores, você não está vendendo aquela máquina, você está vendendo serviço. A confiança. A confiança. Porque vender aquela máquina ele compra pela internet. Agora o serviço que a gente fez sexta-feira, ele vai fazer como pela internet isso? E aí ele vai voltar. Ele sabe que E ele vai vai voltar. contar com você. E aí vem na questão do preço, porque a máquina que eu vendi era muito mais cara. Só que uma marca que eu conheço também, né? Que eu sei que tem assistência, que eu sei que tem peças, né? Foi isso. A gente vendeu serviço. Com essa criação daquele playbook que eu estava comentando lá no início, me veio mais uma fala do comprador também. O seu preço está um pouco fora em alguns produtos, mas como você facilitou a minha vida e vai ter agilidade, rapidez, coisa que muitas vezes eu tenho problema com a outra empresa, eu vou dar voto para ti. E o serviço que você disse, João, é o servir, né? Você Exato. serviu de uma forma que em qualquer outras vezes, numa internet, a pessoa não consegue ter esse contato. Ou às vezes numa outra empresa que está atendendo, não vai entregar. Vai entregar preço, mas também apoio, gerenciamento, cuidado, retorno, um pós-venda, né? Porque isso para venda B2B, isso é indispensável, você ter uma cadeia de pós-venda, né? Você ter esse retorno com esse teu cliente, não para vender, para ver se está tudo ok, para ver se realmente aquilo que você está vendendo está fazendo sentido, se o produto chegou, se estão usando, se realmente está bom, se tem alguma reclamação ou se tem algum elogio, né? Isso é fundamental para que você realmente crie uma aliança, né? Uma confiança, aliança e um crescimento sólido com a tua empresa, com a outra empresa que você também está vendendo. Perfeito. Excelente. Eu acho que mais uma vez o Lucas nos agregou muito valor aqui nessa discussão. Veja que nós discutimos B2B, né? E só na discussão B2B aqui já deu mais de 20 minutos de como funciona, de como podemos melhorar. E o Lucas trouxe exemplos aí do dia a dia dele, que é o dia a dia dele, que é o que ele faz, né? Às vezes só o vendedor conhecendo o que ele tem dentro de casa já alavanca resultado. Certo? Mais alguma coisa, MH? É isso aí. Perfeito. Lucas, obrigado mais uma vez. De novo, para nós está sendo também um ensinamento aí nessa questão de vendas, porque, querendo ou não, a Executive ela tem uma abordagem um tanto quanto analítica quando a gente fala de vendas, e é por isso que você sempre entra conosco nessa caminhada. Pessoal, agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Se inscreva no canal. Para nós é de extrema importância agregar valor para vocês. Dividam isso com colegas, familiares. E nós estamos abertos aí para sugestões também, como de costume. Siga-nos nas redes sociais, executive.br, e se inscreva mais uma vez no nosso canal. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau.